Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Além do que se sabe. No vídeo de hoje vamos falar sobre os maiores roubos da história do Brasil. O Brasil é infelizmente conhecido por ter uma alta taxa de criminalidade e corrupção, e muitos desses casos são de roubo de grandes proporções. Hoje, vamos falar sobre alguns dos casos mais famosos e impactantes. Roubo do MAPIM. Começando com um dos primeiros grandes roubos no Brasil, o roubo do MAPIM, em 1969, quando um grupo de ladrões invadiu a sede da empresa de valores MAPIM, em São Paulo. Os criminosos conseguiram entrar no cofre, quebrando a porta com maçaricos, e levaram cerca de 2,5 toneladas de ouro, joias e dinheiro. O valor total do roubo foi estimado em cerca de 3,5 milhões de dólares na época, o que equivaleria a mais de 25 milhões de dólares atualmente. Roubo ao Banco Central. O roubo ao Banco Central de Fortaleza ocorreu em 2005 e foi um dos maiores roubos da história do Brasil em termos de valor monetário. Os criminosos cavaram um túnel subterrâneo que ia da casa de um vizinho até o cofre do banco, de onde levaram cerca de 164 milhões de reais em dinheiro. O valor roubado foi tão grande que os ladrões precisaram de um caminhão para transportar todo o dinheiro. O caso demorou anos para ser desvendado e apenas uma pequena parte do dinheiro foi recuperada. Roubo ao Museu Nacional. O roubo ao Museu Nacional do Rio de Janeiro ocorreu em 2018 e foi um dos maiores roubos culturais da história do Brasil. Ladrões invadiram o museu durante a noite e roubaram inúmeras peças históricas e científicas, incluindo o crânio de Luzia, o mais antigo fóssil humano já encontrado nas Américas. O roubo foi um golpe devastador para a história e cultura do país, já que o Museu Nacional abrigava uma das maiores coleções de história natural e antropológica da América Latina. Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi uma investigação da Polícia Federal que descobriu um grande esquema de corrupção envolvendo a Petrobras, empreiteiras e políticos do Brasil. O esquema consistia em pagar propinas milionárias em troca de contratos com a Petrobras, e envolvia figuras políticas de alto escalão e empresários poderosos. A operação foi um marco na luta contra a corrupção no Brasil e levou à prisão de inúmeros políticos e empresários. Roubo ao Banco Central de Fortaleza, 2006. Em 2006, um ano após o primeiro roubo, outro grupo de ladrões invadiu o Banco Central de Fortaleza e roubou mais de 100 milhões de reais em dinheiro. Dessa vez, eles utilizaram um método diferente, invadiram o prédio pelo telhado e conseguiram abrir o cofre por dentro. A polícia prendeu alguns dos envolvidos, mas grande parte do dinheiro nunca foi recuperada. Roubo da Taça Jules Rimet, 1983. Em 1983, a Taça Jules Rimet, troféu da Copa do Mundo de Futebol, foi roubada da sede da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, no Rio de Janeiro. Os ladrões levaram o troféu, que estava exposto em uma vitrine, e exigiram um resgate de $1 milhão para devolvê-lo. A polícia conseguiu resgatar o troféu após uma investigação e prender alguns dos envolvidos no roubo. Roubo ao Banco Central de Fortaleza, 2011. Em 2011, um novo grupo de ladrões invadiu o Banco Central de Fortaleza e roubou cerca de 164,7 milhões de reais em dinheiro. O roubo foi realizado novamente por meio de um túnel subterrâneo, que levou os criminosos até o cofre do banco. A polícia conseguiu prender alguns dos envolvidos e recuperar parte do dinheiro. Roubo do avião da VASP, 1969. Em 1969, um avião da companhia aérea VASP foi roubado durante um voo entre São Paulo e Rio de Janeiro. Os sequestradores exigiram um resgate de $1 milhão para liberar os passageiros e a tripulação. Após negociações com a polícia, o avião pousou em Cuba, onde os criminosos pediram asilo político. A aeronave foi devolvida ao Brasil, mas o dinheiro nunca foi recuperado. Roubo da reserva de ouro do Banco Central, 2000. Em 2000, um grupo de ladrões invadiu a sede do Banco Central em Fortaleza e levou mais de 164 toneladas de ouro, avaliadas em cerca de R$50 milhões. O roubo foi considerado um dos maiores da história do Brasil em termos de quantidade de ouro roubado.
A polícia conseguiu prender alguns dos envolvidos e recuperar parte do ouro. Os casos de roubos famosos no Brasil impressionam pelo seu grau de planejamento e ousadia, além dos valores altíssimos que foram levados pelos criminosos. O roubo da reserva de ouro do Banco Central, em 2000, foi o maior roubo da história do país, com mais de 160 milhões de reais em ouro roubados. Em seguida, estão os roubos aos bancos centrais de Fortaleza, em 2005 e 2011, que juntos totalizaram mais de 265 milhões de reais em dinheiro levados pelos criminosos. O roubo do Banco Central em São Paulo, em 1983, também foi um dos maiores do país, com cerca de 70 milhões de reais em dinheiro roubados. Esses casos destacam a necessidade de investimentos em segurança e tecnologia para evitar tais roubos no futuro. Além disso, também mostra a importância de medidas preventivas, como a investigação e o monitoramento constante, para ajudar a identificar e prender os responsáveis por esses crimes. No final das contas, esses roubos representam uma perda significativa para a economia do país, além de causar insegurança para a população. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar um joinha. Obrigado por assistir. Até mais.